Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Podem ligar a luz? Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na santa e doce, poderosa palavra do Senhor. Amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Então abra a palavra de Deus no Salmo de número 119. Nós iremos meditar no versículo 11 e versículo 18. Amém? Gostaria de relembrar aos homens de honra que sexta-feira estaremos novamente aqui na igreja a partir das 20 horas. Amém, homens de honra? Amém. Então, você que é um homem de honra, venha participar das reuniões conosco. Amém? Salmo de número 119, versículo 11 e versículo 18. Salmo 119, como os irmãos já sabem, ele é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Amém? Tem 176 versículos. E na sua maioria do Salmo, na sua totalidade desse capítulo, ele vai falar da palavra do Senhor. Você e eu, nós temos um espírito, e o nosso espírito, como filho de Deus, ele tem uma arma. É chamada de espada do Espírito, a palavra de Deus. E Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista, ele está dizendo a Deus, pedindo a Deus para desvendar, revelar os mistérios ocultos na palavra de Deus, porque Deus revelou os seus mistérios, quis o Senhor revelar os seus mistérios aos simples e ocultar os mistérios que tem nessa palavra aos soberbos. E o Salmo diz assim: desvenda os meus olhos, maravilhas da tua lei. No 11 diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Curva sua cabeça no nome de Jesus. Pai Santo, Espírito Santo do Senhor, eis aqui a tua igreja. Essa é a tua hora, Pai. Me usa, Pai, em nome de Jesus, como um canal para abençoar o teu povo, o teu rebanho, as tuas ovelhas. E em nome de Jesus, elas possam ser alimentadas pela tua palavra. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é a tua hora, Espírito Santo. No nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Salmo 119, ele dá vários títulos à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Chama a Bíblia Sagrada de caminho, chama também de prescrições, chama a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, de mandamentos, chama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de preceitos, chama a palavra de Deus de juízos, chama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de decretos, chama a palavra de Deus de palavra de Deus, chama de testemunhos, chama de veredas. Mas tem um título que eu, de forma particular, eu gosto. Chama de lei. Lei de Deus. Para um reino. Para o reino de Deus. Então, a palavra de Deus, para os que vivem no reino de Deus, ela é lei. O título dessa mensagem diz: creio na lei de Deus, a Bíblia Sagrada. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Levanta a sua mão. Então vivemos sobre esta lei, a Bíblia Sagrada.
As sociedades, elas vivem por meio de leis nas suas organizações. Toda sociedade ajustada, ela possui lei. A nossa maior lei no Brasil chama-se Constituição Federal. Ela estipula poderes dos que governam, determinam leis e direitos para os seus cidadãos. Então, toda sociedade bem ajustada vive debaixo de lei. E nós que fazemos parte do reino de Deus, amém? Vivemos sobre a tutela, sobre o comando, a direção. Nosso norte é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Quem te guia, quem te dá vida, quem transforma vida, nos dando vida em abundância, porque ela aponta para o norte. E esse norte é Jesus Cristo, porque essa palavra é cristocêntrica. Toda a palavra de Deus, ela aponta para um caminho, disse ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a nossa lei aponta para o Cristo, Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor da igreja do Nazareno, amém? Amém, graças a Deus. No reino de Deus também existe a lei, existe um livro que entendemos como sagrado, inspirado e santo, a Bíblia, a santa palavra de Deus. O livro da lei, para os que vivem nesse reino, o reino de Deus, redigida por mais ou menos 40 homens, no intervalo de tempo de 1.600 anos. Não existe nenhuma letra, não existe nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum versículo, capítulo, livro, que não tenha a mão de Deus sobre aquela parte, aquele trecho da nossa lei, a lei do Senhor. A igreja do Nazareno, ela tem os seus artigos de fé. Quantos conhecem o manual da nossa igreja? Poucas mãos se levantaram. O manual da nossa igreja, ele está disponível na internet. Você pode baixar e conhecer a sua igreja. Me lembro que quando eu me converti, uma das primeiras coisas, 2 coisas eu fiz. Ler, no menor tempo que eu pude fazer, toda a palavra de Deus. Porque eu tinha muito medo de ser enganado, porque eu via muitas coisas, como ímpio. Eu via muitas coisas que aconteciam em igrejas. E eu queria me converter, eu queria entregar minha vida ao Senhor. Porque desde criança minha avó, sempre crente, orava pela família, e eu sabia que naquela igreja, igreja dos crentes, era ali onde a palavra de Deus era pregada com autoridade e verdade. Eu queria aceitar Jesus. Eu me lembro que eu dizia, um dia eu ainda vou entregar minha vida a Jesus. Coitado, eu não sabia nem o dia de amanhã. Mas eu dizia, mas tinha medo de ser enganado. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi ler a Bíblia inteira. A segunda coisa foi conhecer a igreja que eu estava fazendo parte. Então eu pedi ao meu pastor, o pastor está aí lá no Engenho do Meio, pastor, o que é que orienta a nossa igreja? A palavra de Deus, a lei do Senhor. Mas temos também um manual, então conheça o manual da sua igreja. E o nosso manual, ele fala de alguns artigos de fé que nós acreditamos como nazareno. São 16. Cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo, amém? Mas também cremos na lei do Senhor, a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Ela é verdadeira. Dizem que o homem criou uma arma, a arma mais poderosa e destrutiva na face da terra. É uma bomba chamada bomba de hidrogênio. Nunca foi usada. Mas dizem que aonde ela explodir, ela pode devastar cidades. Esta palavra é mais poderosa
do que a mais terrível arma que o homem criou. Sabe por quê? Porque a arma traz morte, essa aqui traz vida. Vida. Qual é a arma produzida pelo homem que pode dar vida? Ei, você que está em casa, que tem seu filho no mundo da droga, que tem seu marido se prostituindo e entregue à bebida, saiba que este livro liberta, purifica. A palavra de Deus diz em João capítulo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica. Então mergulhe na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia Sagrada. Você crê? Amém. Amém. Vejo que você está aqui me acompanhando. Amém. E fica a pergunta então essa noite. Se eu digo que eu creio na Bíblia, qual é a minha posição diante da lei do Senhor? O que é a verdade para mim com relação à lei de Deus? E nós vamos falar sobre a lei de Deus através de um texto que Paulo, o apóstolo Paulo, homem sábio, santo homem de Deus, nos deixou no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 ao 17. Abra sua Bíblia. Abra sua espada. Se eu digo que creio, qual é a minha posição diante das verdades contidas neste livro? Meu irmão e minha irmã, você que está aqui comigo, você que está me assistindo, quanto tempo você tem passado meditando na palavra? E hoje é noite de meditação e de reflexão sobre isso. Isso é muito sério. Precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos mergulhar nessa palavra que purifica e santifica. Palavras do Senhor Jesus. Eu preciso conhecer. Eu preciso compartilhar da palavra de Deus. Ela me instrui se ela é a lei de um reino no qual eu vivo. Eu preciso conhecer mais e mais. Tem coisas insondáveis aqui que só o Espírito de Deus pode nos revelar. Só o Senhor. São mistérios revelados a um povo humilde, porque Deus ama alimentar os seus filhos que são humildes de coração, de tudo que se deve guardar, igreja. De tudo que você possui, da sua vida, guarde o seu coração. Diz a palavra: guardo no meu coração a tua palavra. Guarde o seu coração e guarde a palavra de Deus no seu coração. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E como filho de Deus, luz que anda em meio a densas trevas, como é que eu vou me orientar em tantas e tantas dificuldades que esse mundo permite na minha vida, sendo filho de Deus? Eu quero ser luz, você quer? Então faça da palavra de Deus um manancial, através da sua boca, da sua mente, do seu coração. Deixa eu chegar lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3 e 15. 2 Timóteo, carta de Paulo a um jovem chamado Timóteo, orientando aquele jovem pastor de como proceder. E Paulo fala da palavra. Diz assim no 15, 2 Timóteo: desde a tua infância, Timóteo, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé
em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. No 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Como seria bom se o nosso Brasil seguisse esse versículo 16. No 17, Paulo diz assim: porque isso tem um fim, a fim de que o homem de Deus, eu e você, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu creio na Bíblia, a primeira verdade que vem ao meu coração é que a Bíblia é cristocêntrica. Ela aponta para o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. Lucas 24, 44 ao 45. Não abre, eu vou ler. Jesus ali estava se despedindo. Já havia passado pela cruz, ressuscitado, glória a Deus. E ali ele ensinava, continuava a ensinar, discípulos e apóstolos. Lucas 24, 44, ele diz assim: a seguir Jesus disse: essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Veja, Jesus diz aos seus apóstolos e discípulos que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, apontava para ele, o Cristo. No 45 ele diz uma coisa bem importante. Então lhe abriu os olhos, o entendimento, para compreender as Escrituras. Moisés, os profetas e os salmos. Todo o Antigo Testamento apontam para ele. Foi ele que visitou Abraão. Foi ele que estava na fornalha. Moisés disse: depois de mim virá um profeta maior do que eu. A ele seguis. Isaías profetizou a respeito do Cristo. No Antigo Testamento diz que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e o seu nome chamaria-se Emanuel, Deus conosco. Esse Jesus, ele passeia no meio da igreja. Esse Jesus anda contigo todos os dias. Quando você sai para trabalhar, no seu carro, na sua moto, no seu ônibus, ele caminha contigo. Quando você está no trabalho, ele te dá sabedoria. Você tem um trabalho, é porque ele abriu a porta. É Jesus, o Nazareno, o Messias de Deus, aquele que subiu na cruz. E é profetizado lá no Antigo, como ele diz: a lei de Moisés, os profetas e os salmos falam de mim, o Cristo Jesus. No Antigo Testamento diz que ele subiria no madeiro. No Antigo Testamento diz que a sua roupa seria jogado dados por sorte ali por conta da sua roupa. No Antigo Testamento diz que ele ia entrar em Jerusalém montando num jumentinho. Toda a Bíblia aponta para o Cristo Jesus. Ela, a nossa lei, é cristocêntrica. Jesus dividiu a história. Não dá para falar da Bíblia sem falar do nome de Jesus. Ainda na terça-feira nós falávamos sobre a videira verdadeira. Jesus é Ele quem nos alimenta.
Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse entregado a sua vida, não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse ressuscitado, diz Paulo, em vão seria a nossa fé. A religião cristã é diferente de todas as outras religiões por causa dele, Jesus. Em nenhuma outra religião existe um fundador que tenha tomado a sua vida de volta e ressuscitado. Eu me lembro do funeral da minha avó, a mesma avózinha. Eu disse a você que foi ela que orou pela família, primeira crente da família, que eu tenho memória. No seu funeral estava lá escrito: aquele que crê em mim, de Jesus Cristo, ainda que esteja morto, ressuscitará. Você pensa que a morte é o final? A morte é o começo. A morte é o começo. Nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para você e para mim. Um dia estaremos lá. Um dia estaremos lá. E os seus olhos vão ver a glória de Deus na cidade santa. Lá não haverá sol, porque a glória do Senhor é quem ilumina aquela cidade. Ruas de ouro. Existe um rio de água viva, que sai do trono de Deus. Haverá árvores. No jardim do Éden tinha uma árvore. A Bíblia diz que na cidade santa de Deus teremos várias árvores, árvores da vida. Eu vou passar a noite toda e não vou conseguir descrever o que os seus olhos um dia verão. Mas estaremos lá, amém? A Bíblia é cristocêntrica e é esse Cristo que te dá o privilégio de desfrutar um dia desse lugar. Segunda verdade, a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura inspirada por Deus. Mais ou menos 40 homens, entre 40 e 50, redigiram, não são autor. A vontade de Deus levou a sua mão para escrever cada palavra, cada trecho, cada versículo. A Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. 2 Pedro 1:21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor inspirou homens para que a lei do Senhor fosse redigida. Deus escreveu essa palavra para orientar a minha e a sua vida. E a pergunta que fica: quais são as orientações que nós temos tomado? Em meio às suas dificuldades, em meio à sua vida, você tem se orientado segundo a palavra? Meu irmão e minha irmã, eu já quebrei tanto a cara por tomar decisões sem me perguntar a Deus através da sua palavra, sem dar atenção ao que Deus me ensina através da sua palavra. Eu já quebrei tanto a cara e tive que voltar, pedir perdão a Deus, me orientar segundo a palavra dele, segundo as orações entregues no seu trono. Então não faça como o seu pastor, que um dia quebrou a cara, teve que voltar e ser aplumado no caminho certo. Mas leia, estude, guarde, seja orientado pela palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é Deus falando. Quando você abre a Bíblia, você está falando com Deus, Deus está falando com você. A Bíblia te orienta na criação dos teus filhos.
A Bíblia te orienta no teu namoro, jovem. A Bíblia te orienta no teu casamento, você que é casado. A Bíblia te orienta para o relacionamento com os teus amigos. A Bíblia te orienta para o teu trabalho. A Bíblia te orienta para a tua saúde. A Bíblia te orienta para a tua vida espiritual. É um manancial infindável de orientações. A Bíblia é inspirada por Deus. Foi Deus quem inspirou os homens que a escreveram. Terceira verdade. A Bíblia é útil para repreender, para corrigir, para educar na justiça. E essa justiça não é a justiça do homem, porque a justiça do homem, Luiz, ela é falha. Ela é cheia de brechas. E você que tem uma causa na justiça, você sabe disso, como é difícil a justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, que repreende, que corrige, que educa, ela é útil. Ela é útil. E qual é a realidade? Quando eu cheguei nessa verdade, eu fiquei meditando em casa. Qual é a nossa realidade no Brasil? Qual é a nossa realidade diante da palavra de Deus, diante daquilo que nós, que fazemos parte do reino de Deus, acreditamos? Que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é verdade, que a Bíblia me orienta, me ensina, me educa, me corrige. Qual é a nossa realidade? No dia 13 de abril desse ano de 2021, preste bem atenção, lá no STF, Supremo Tribunal Federal, isso eu li na Agência Brasil, órgão de imprensa do governo federal, 11 ministros, com a sua bata preta, cheio de autoridade, são advogados, eleitos por um presidente, passaram por concurso público, são ditos juízes, 11 homens, no plenário do Supremo Tribunal Federal, STF. Esse plenário decidiu por unanimidade, 11 votos a 0, ser institucional qualquer lei estadual que obrigue as escolas e bibliotecas a manterem ao menos um exemplar da Bíblia Sagrada em seu acervo. Brasil. Satanás, ele tem se movimentado, principalmente em Brasília. E nós, como povo de Deus, por muito tempo, precisamos conhecer de política, sim. Se inteirar do que está acontecendo na nossa nação. Por muitos anos, eu dizia, não gosto de política. Quero conversa. Quem quiser conversar comigo sobre política está perdendo o seu tempo. Ignorância do pastor. Tem que conhecer, sim. Sabe por quê? Lá no sertão, tem gente morrendo de fome. Porque eu votei num homem que está roubando a nação. Está aqui, proibindo a obrigação de ter a palavra de Deus nas escolas e nas bibliotecas. Vou ler outra reportagem. Estados Unidos. Título da reportagem: retirada da Bíblia das escolas nos Estados Unidos. A retirada da Bíblia das escolas nos Estados Unidos pode ser a causa das tragédias. Que tragédia? Atentados nas escolas, Luiz. Lembra-se que de tempo em tempo, crianças ou jovens nos Estados Unidos, isso já aconteceu no Brasil, entra um jovem todo armado e mata vários outros jovens, crianças. O título diz: retirada da Bíblia das escolas nos Estados Unidos pode ser a causa de tragédia. Eu não tenho dúvida, é a causa das tragédias. Eu vou ler a reportagem para você. A importância da Bíblia no ensino e da educação dos nossos filhos, nossos jovens, nossos
nossas crianças, da nossa vida. Em 1960, eu, que já estou de barba branca, não tinha nem nascido. Os Estados Unidos sofreram, nesse ano, 60, um ataque tão devastador quanto os que ocorreram em 11 de setembro de 2001, Torres Gêmeas. A senhora Madeleine Mays, fundadora e presidente da Organização Ateus Americanos, entrou com uma ação contra a cidade de Baltimore e seu sistema público de ensino. Essa mulher ateia entrou com ação contra o sistema público de ensino, no qual ela afirmava que era institucional seus filhos participarem de leitura da Bíblia, promovida nas escolas, 1960. Neste processo, ela afirmou que seus filhos, por se recusarem a participar na leitura da Bíblia, sofriam bullying pelos seus colegas. A ação atingiu a Suprema Corte dos Estados Unidos em 1962. Em 25 de junho de 1962, o tribunal votou por 8-1 a favor de Madeleine, que proibiu a oração e a leitura da palavra nas escolas públicas dos Estados Unidos. 1962. Após este triste evento, as escolas americanas começaram a colher o que plantaram. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. De lá veio os missionários para fundar a Igreja do Nazareno no Brasil. De lá vieram os missionários para fundar outras igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, Ministério Belém, a cidade de Belém. Um celeiro de missionários. 1962, proibir as crianças de receber a bênção do Senhor através de uma oração. Proibir as crianças de serem ensinadas por meio da palavra de Deus. Onde vai parar a nossa nação? Eu queria dizer a você nessa noite que eu e você, a igreja, nós somos o porta-voz da lei de Deus. Você entende isso? Você é porta-voz, você é detentora da lei do Senhor. Somos embaixadores de Cristo nessa nação. Então não faça como o pastor um dia fez. Eu não gosto de política. Temos que entender sim, sabe por quê? Nós portamos a lei do Senhor, e a lei do Senhor, ela liberta, ela salva, ela cura, ela transforma, ela dá vida. Eu quero ver surgir uma geração que adora o Senhor, que diz: essa nação, ela é feliz, porque o Deus dessa nação é o Deus de Israel, é o Pai de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nas minhas orações eu digo: Deus, dá-me o Brasil. Que oração atrevida, Luiz. Que oração atrevida, Deus. Dá-me o Brasil, Senhor. Dá-me o Brasil, Pai. Que essa nação seja tua. Chega de corrupção, chega de sofrimento no Nordeste, chega de fome, chega de desvio de dinheiro. Eu quero ver homens e mulheres governando esse Brasil, mas que servem ao Senhor com fidelidade, não se preocupando com dinheiro, mas pelo amor pelas vidas. É isso que eu quero para o meu Brasil. Dinheiro traz conforto, mas ele não é tudo. O meu tudo é Jesus Cristo, é meu Senhor. Aquele que vai me receber lá na glória, vai me abraçar. Naquele dia feliz, eu digo à minha esposa: não chore quando eu partir, porque estarei com o meu Senhor.
feliz. Não chore. O Senhor vai cuidar de você, mas não chore. Eu estarei com Jesus. E não tem coisa mais maravilhosa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e cuja palavra guia essa nação. Procure conhecer as coisas. Se intere do que está acontecendo no Brasil. Vote nas pessoas certas. Existem pessoas sérias, mas você precisa conhecer. Você que é jovem, você é o futuro dessa nação. Você é espelho para o mundo. Porque Jesus brilha na sua vida. Se intere da lei do Senhor. Se intere também de tudo que tem acontecido ao seu redor. Amém? Quarta e última verdade que eu trouxe para refletir com a igreja nessa noite. A Bíblia tem por objetivo nos tornar homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Você não vai chegar a lugar nenhum, você nem eu. Não vamos chegar a lugar nenhum se não formos orientados pela palavra de Deus. Que o ensino, que a palavra de Deus seja um ensino constante em nosso coração, que as nossas atitudes elas possam ser guiadas pela palavra de Deus. Mas para isso a gente precisa ler. A gente precisa guardar, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que separa o homem de Deus é o pecado. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Eu acho que você também não quer desagradar ao seu Senhor. Então estude a palavra. Guarde ela no seu coração. Abra a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Nós iremos encerrar lendo esse texto de Jesus, um texto tão lindo. Lucas capítulo 6, que é um capítulo que eu adoro. Você quer ver o que é de verdade um crente? Leia Lucas 6, ali tem, dizendo como um verdadeiro crente deve viver. Lucas 6, para a gente encerrar, do 46 ao 49. Jesus nos ensina sobre os dois fundamentos. No 46 ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Muitos conhecem a lei do Senhor, mas não a praticam. No 47, Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, veja que esse homem trabalhou, ele cavou, ele abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, que é Jesus, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido construída sobre a rocha, Jesus Cristo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojou-se o rio contra ela. Logo ela desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja que o homem que edificou a casa sobre a rocha, ele trabalhou. O versículo 48 diz que ele cavou, isso é trabalho. Abriu profunda vala, isso é trabalho. E lançou o alicerce sobre a rocha. Esse homem que construiu a sua casa, e a casa não caiu quando veio a tempestade, quando veio a enchente, quando veio o rio, com a sua força, esse homem ele trabalhou para edificar a sua casa sobre a rocha. Isso nos ensina que para edificarmos a nossa vida
sobre o alicerce firme que é Jesus, precisamos trabalhar. E o nosso trabalho é buscar ao Senhor através da sua palavra. O nosso trabalho é nas madrugadas, quando ninguém está te vendo, você está ali orando ao Senhor. É pedir ao Espírito Santo para te acordar de madrugada, para ter intimidade com Ele e Ele contigo. Isso é trabalhar. Assim você estará edificando de verdade a sua casa sobre a rocha. É abençoar o teu irmão, é ser verdadeiramente amigo, é servir de fato e de verdade ao Senhor teu Deus, é ser um brasileiro fiel à sua nação, é votar com honestidade, sinceridade e responsabilidade, é saber que o seu voto vai abençoar um ribeirinho lá no Amazonas, vai abençoar um sertanejo que nesse dia, nessa hora, nesse momento está passando fome e sede. Isso é ser um verdadeiro cristão. Isso é edificar a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Convido você a ficar de pé para que nós possamos louvar junto com o grupo de louvor. Você possa dizer no seu coração: sim, Senhor, eu creio na tua palavra. Quantos creem na palavra do Senhor? Levante a sua mão. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus revele o mais oculto da sua palavra para a sua vida. Que a edificação do Senhor através da sua palavra seja uma coisa constante, uma obra constante na sua vida. Amém? Nestes dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte aí venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um apenas notas em canções. Que mesmo em tentações e fraco, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Amém. Sim, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Cremos na Tua palavra, Pai. O Senhor é fiel e a Tua igreja crê em Ti, Pai. Nós cremos em Ti. Deus, em nome de Jesus, vem sobre o Teu povo.
agora, Pai, em nome de Jesus, vem sobre o teu povo nesta noite, Espírito Santo do Senhor. Vem curar, Pai, vem restaurar aquilo que tem te desagradado, Senhor, em nome de Jesus. Vem com tua mão poderosa, limpa hoje, Pai, traz um renovo. Batiza com teu Espírito, Pai. Transforma vidas, Senhor. Somos teu povo, Senhor. Precisamos do Senhor. Toma as nossas mãos. Acredito em Ti, Jesus. Por isso estamos aqui, Jesus. Continua a visitar o teu povo em nome de Jesus. Você que escutou essa mensagem, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a tua noite. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Faça apenas um sinal com a sua mão. Faça um sinal com a sua mão em nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, fazer uma aliança com Deus, com o teu Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Você escutou essa mensagem que fala sobre a Bíblia Sagrada, a lei do Senhor. E esse livro ele aponta para um caminho, e o caminho é Jesus. Faça um sinal com a sua mão, entregue a sua vida ao Senhor. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa que Jesus tome conta da tua vida. Apenas faça um sinal com a sua mão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se não tem, essa noite, que Deus te dê uma nova oportunidade. Amém? Poder sentar